programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuamos a conversa com Margarida Barreto. Ela é médica do trabalho, com doutorado em Psicologia Social, coordenadora da Rede Nacional de Combate ao Assédio Moral e outras manifestações de violência. Margarida, como provar o assédio moral? Como provar que eu estou sendo assediada moralmente? Essa é uma discussão muito grande, principalmente de advogados, juristas, em que dizem que você não pode comprovar aquilo que é subjetivo, aquilo que é da ordem das emoções, dos pensamentos, das angústias, enfim. Não, é possível sim provar. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa que foi assediada, os seus companheiros o coletivo tem medo, tem receios, porque esperam não ser o próximo, tem medo de ser o próximo a ser humilhado, a ser desligado da empresa. Mas se aquela pessoa que está sendo humilhada, se ela diariamente faz em casa, chega em casa, escreve o que está acontecendo, uma espécie de diário de bordo, em que ela conta exatamente o que aconteceu naquele dia, horário, quem foi, quem estava presente, palavras que foram ditas, ela está constituindo uma prova que hoje é aceita. A segunda coisa, ela pode gravar tanto com seu celular, como filmando, a própria voz, também tem sido aceita em várias varas do trabalho. Ela pode também, um colega que tenha sido demitido da empresa, que conhece essa chefia ou conhece a empresa, como se organiza o trabalho na empresa, também ele pode ser testemunho. Mas tem muito mais do que isso. Esta pessoa, se adoeceu em consequência do assédio moral, na medida que ela vai a um médico e que ela pede um atestado médico ou vai a um psicólogo, um relatório, isso também serve como prova. Quando ela faz uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, a vários outros locais, a Comissão de Direitos Humanos, isso também constitui uma prova. Ou seja, é possível sim, quando lidamos com assédio, ele diria quase que é uma esfinge com várias faces, porque o assédio tanto é tratado pela medicina do trabalho, também pela psicologia, que é necessário o acolhimento daquele que sofreu ou que está sofrendo o assédio, mas também é da área do direito, porque é uma violação aos direitos humanos fundamentais que uma pessoa que sofre assédio passa ou passou, né? E também é da área da sociologia, na medida em que compreende as razões pela qual esse indivíduo passou o assédio. Quando eu vou compreender as razões, é necessário eu pensar tanto conjunturalmente como estruturalmente. O que é que aconteceu nesse país, o que é que aconteceu nessa empresa nos últimos anos ou não? Tem um turnover muito grande, se demite trabalhadores, teve algum plano de demissão voluntária ou incentivada, e as reestruturações, como é que se deram, enfim. O que ocorre com esse risco não visível é que ele é mais difícil, digamos assim, para você ir computando, para você ir juntando as provas, mas não é impossível, tanto que hoje, no Brasil, se nós olharmos as estatísticas, vem aumentando o número de denúncias e vem aumentando também as jurisprudências a favor dos trabalhadores. No caso do poder público, a ouvidoria é um caminho? Olha, eu já acreditei nessa ilusão. A ouvidoria não é um caminho, e eu diria por quê. Esses ouvidores, apesar da sua boa intenção, não têm autonomia. A mesma coisa nós poderíamos dizer com recursos humanos, ou mesmo o médico do trabalho da empresa. São pessoas que estão comprometidas diretamente, no caso do médico da empresa, ou do psicólogo da empresa, ou RH da empresa, comprometida com aquela empresa, né? Então, muitas vezes o que eu tenho visto é a atitude da empresa de fuga, faz de conta que não aconteceu o assédio, que ali não existe o assédio, e quando ela reconhece ou quando ela é julgada responsável por aquilo que ocorreu dentro do seu espaço, normalmente ela recorre, entrando em outro assédio, que eu te diria, um assédio processual, porque ela vai criando obstáculos para que aquele trabalhador não saia vitorioso dentro da sua denúncia, né? Então, esses obstáculos terminam ocasionando um assédio processual. Então, as possibilidades aí de prova é possível sim, né? Contanto que se dimensione que a gente está lidando com risco não visível, a possibilidade de um colega ou um colega que trabalhou na empresa ser testemunha, sim, é possível, e toda essa prova que ele vai
acompanhando e guardando à medida que o tempo vai passando e que ele vai nos diferentes espaços procurar o acolhimento. Aqui em Minas Gerais, Margarida, a gente tem uma experiência muito difícil, que a relação de conflito com a Secretaria de Estado da Educação, ela é muito forte. E as nossas experiências demonstram que é a própria secretaria que fomenta, muitas vezes, práticas de assédio moral. O que fazer quando é o próprio poder público que é um protagonista de uma prática tão ruim para a vida do trabalhador? O poder público que deveria ser o garantidor de direitos, né? Sim. O protetor do trabalhador. Você tem toda a razão nesse sentido. O que vemos por todo o país é ainda práticas de coronéis verdadeiros, donos do poder, né, que por mais que nós tenhamos avançado nesses últimos anos do ponto de vista da democracia, né, mas alguns ainda se apegam de tal forma ao poder que atua como coronel, que não aceita qualquer crítica, ao contrário, que elimina aqueles que resistem, aqueles que criticam, aqueles que apontam falha. Quer dizer, é uma atitude que não melhora próprio andar processual aí, a própria democracia se emperra em relação a essa questão. Infelizmente é comum, agora a conduta é a mesma, denunciar, denunciar e denunciar, dar visibilidade. Quando nós falamos denunciar, é dar visibilidade. Nós tivemos vários casos no setor público, vitoriosos, tanto no setor bancário como na academia, com diversos setores em que a denúncia, por exemplo, eu estou falando e me lembrando de um caso de uma universidade famosa no Brasil e em São Paulo em particular, em que essa trabalhadora foi assediada sexualmente, depois assediada moralmente e, por fim, no ano 2002, ela denunciou o caso, a reitoria negou que houvesse acontecido, acusava a própria trabalhadora, na verdade, quem tenha assediado tanto sexualmente como moralmente foi um professor de renome, conhecido internacionalmente, então isso, a própria universidade negava o fato. Ocorreram várias reuniões no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público, essa moça foi avante, sofreu bastante, tentou por 2 vezes suicídio, e 10 anos depois ela foi vitoriosa. Né? Quer dizer, isso mostra a resistência que há, inclusive do próprio setor público, porque a justiça está dentro do âmbito público, a própria resistência no sentido de emperrar que uma universidade de renome internacional fosse denunciada por assédio moral foi muito intenso, e essa moça foi de uma resistência muito grande. Hoje, para mim, ela é um exemplo de luta, quer dizer, não só ela se tornou uma combatente do assédio moral, como tem também conquistado coisas incríveis, como agora recentemente na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, também os professores do setor público federal vêm denunciando as questões de assédio. Houve recentemente, agora recente, há menos de uma semana, uma audiência pública na própria Assembleia Legislativa do Estado, já houve no Senado, vários, enfim. E esta moça, essa assediada dessa universidade, foi nos representando enquanto rede, e de lá saiu um documento muito interessante, né, sobre que pela primeira vez, podemos dizer, uma universidade reconhece que no seu ambiente tem assédio moral, tem atos de violência. Ora, qualquer que seja a empresa pública, qualquer que seja o setor, qualquer que seja o departamento, na medida que não reconhece, não quer fazer nada. É preciso que se deixe muito claro, quando uma empresa pública ou privada quer combater de frente o assédio moral, a primeira coisa é ela dizer claramente para todos, olha, tolerância zero ao assédio moral, tolerância zero às violências que ocorram aqui dentro do ambiente de trabalho. E, segundo momento, fundamental, que não pode ser imediato, a gente reconhece, mas que é fundamental, é reorganizar o trabalho. Ora, quando eu digo isso, o que significa? Hoje você tem um trabalhador que não faz tudo. É um trabalhador quase, não só polifunção, mas bombril. É o homem para toda hora, para tudo, faz 1001 coisas. A gente brinca dizendo assim, brinca de uma forma muito séria, mas dizendo que é o exército de um homem só. Então, você imagina o que é isso no cotidiano, 1 semana, 2 semanas, meses e anos. Este homem sobrecarregado de trabalho, chega um momento que realmente as consequências para ele são as mais dramáticas possíveis. Então, é isso que é necessário mudar. A forma de organizar o trabalho, né? Essas reestruturações que demitem pessoas,
a gente tem que reconhecer que hoje as empresas multinacionais, fundamentalmente do setor privado, elas se sentem no direito de ferir os trabalhadores, adoecer os trabalhadores, acidentar os trabalhadores e matar os trabalhadores até. Isso por que eu digo isso? Porque mesmo num ambiente de trabalho, você vai encontrar lá diversos riscos a que os trabalhadores estão expostos, que muitas vezes sem nenhuma proteção. Não estou falando de empresa pequena ou média empresa, estou falando de multinacionais, de grandes empresas. Quer dizer, como é que estas empresas oculta os riscos, oculta as doenças, oculta acidentes e oculta até mesmo a morte, terceirizando serviços, dando para terceiro ou para quarteirizadas aquilo que deveria ser a ação fim, digamos assim, né? Elas passam para terceiras. Quer dizer, é algo que é dramático quando a gente pensa o que está acontecendo com os trabalhadores em nosso país. Mesmo quando a gente fala em pleno emprego, a gente tem que se perguntar que tipo de pleno emprego é esse. Se é terceirizados, se é precarização das condições de trabalho, se é precarização do trabalho, precarização do salário, não queremos isso, não queremos terceirização, não queremos está ali cooperando com a morte e com o adoecimento de trabalhadores, como vem ocorrendo, porque são situações que ficam totalmente subnotificadas, ocultas da realidade nacional. E olha que a nossa realidade, em termos de notificações de adoecimentos, parece que você está lidando com números de guerra, ou mais até de uma guerra, de um massacre. Nós tivemos o ano passado em torno de 750 mil doenças e acidentes do trabalho, mortes. Normalmente, anualmente, é em torno de 3 mil, 2.700, 2.800, 3 mil mortes. Quer dizer, a gente não está falando de guerra. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma guerra pela produção, uma guerra de ganâncias, uma guerra pela lucratividade. Então, eu acho que é isso que nós devemos pensar, o que ocorre dentro daquele intramuros, do lado de lá, e quando o discurso que é emanado, que é dito para a sociedade, é um discurso belo, é um discurso sedutor, é um discurso da empresa, da ética corporativa, da sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo, quando você olha em números que são subnotificados, essa realidade da empresa, o que você encontra é isso, pessoas sendo humilhadas porque não produziu, sendo descartadas porque adoeceu, adoecendo e sendo demitidas porque já não dá a produção que dava antes. Quer dizer, então esse é o quadro que nós temos, o qual nós não podemos aceitar, concordar de forma alguma. E daí a necessidade, cada vez mais, nós darmos visibilidade, combatermos, e até porque eu creio que quem provocou a crise, que se passa, não só Brasil, não estou falando de Brasil, que é até mais amena, não estou falando internacionalmente, quem provocou a crise, que foi o capital financeiro, foi o grande capital, não pode ser o solucionador dessa crise, não pode trazer a solução para os trabalhadores. São os trabalhadores unidos, juntos, refletindo, pensando e agindo fundamentalmente no sentido de uma transformação. Você teve a oportunidade de acompanhar um debate importante sobre assédio moral, o que é, as suas consequências, a responsabilização do poder público. Esperamos ter contribuído para que cada trabalhador e trabalhadora possa reagir e dizer não ao assédio moral no seu local de trabalho. Muito obrigada, Margarida, pela sua presença e a participação no nosso programa. Eu que agradeço você, obrigada, e espero que os trabalhadores reajam no sentido de se unir, de procurar o seu sindicato, de não permitir que seus direitos sejam violados constantemente. Quer dizer, trabalhar não significa se tornar escravo de multinacionais ou de empresas locais. Trabalhar significa ter dignidade, ser reconhecido, ser valorizado naquilo que faz.